O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Sainyoga Parva. Capítulo 1. Krishna fala na Assembleia, sugerido que um mensageiro vá até Duryodhana e peça a metade do reino. Vaisampayana disse: então aqueles descendentes valentes de Kuru, que pertenciam ao mesmo partido que Virata, tendo alegremente celebrado as núpcias de Abhimanyu e descansado aquela noite, se apresentaram na alvorada, bem satisfeitos, na corte de Virata. E a câmara do rei de Matsya era cheia de riquezas, e matizada com pedras preciosas seletas, e joias, com assentos metodicamente arranjados, adornada com guirlandas, e cheia de fragrâncias. E aqueles poderosos monarcas de homens foram todos para aquele local. E nos assentos da frente se sentaram os dois reis Virata e Drupada. E os veneráveis e idosos soberanos da terra, e Balarama e Krishna junto com seu pai, todos se sentaram lá. E perto do rei de Panchala estava sentado o grande herói da linhagem de Sini, junto com o filho de Rohini. E lado a lado com o rei de Matsya sentaram-se Krishna e Yudhishthira, e todos os filhos do rei Drupada, e Bhima e Arjuna, e os dois filhos de Madri, e Pradyumna e Samba, ambos valentes em batalha, e Abhimanyu com os filhos de Virata. E aqueles príncipes, os filhos de Draupadi, rivalizando com seus pais em coragem, força, graça e destreza, se sentaram sobre excelentes assentos revestidos de ouro. E quando aqueles heróis poderosos, usando ornamentos brilhantes e mantos tinham se sentado, aquela magnífica assembleia de reis parecia bela como o firmamento coberto de estrelas resplandecentes. E aqueles homens corajosos, reunidos, tendo conversado uns com os outros sobre vários tópicos, permaneceram por algum tempo em um ânimo pensativo, com seus olhos fixos em Krishna. E ao fim de sua conversa Krishna chamou sua atenção para os assuntos dos Pandavas. E aqueles reis poderosos juntos escutaram o discurso de Krishna, significativo e altivo. E Krishna disse: vocês todos sabem como Yudhishthira foi fraudulentamente derrotado nos dados pelo filho de Suvala, e como ele teve o seu reino roubado, e como uma estipulação foi feita por ele a respeito de seu exílio na floresta. Capazes como eles eram de conquistar a terra pela força, os filhos de Pandu permaneceram firmes em sua promessa empenhada. E consequentemente por 6 e 7 anos estes homens incomparáveis realizaram a tarefa cruel imposta sobre eles. E este último, o 13º ano, foi extremamente difícil para eles passarem. Ainda assim não reconhecidos por ninguém eles o passaram, como sabido por vocês, passando por sofrimentos insuportáveis de vários tipos. Isso é conhecido por vocês todos. Estes homens ilustres passaram o 13º ano empregados em serviço humilde a outros. Sendo assim, vocês devem considerar o que será para o bem de ambos, Yudhishthira e Duryodhana, e o que, com relação aos Kurus e aos Pandavas, será compatível com as regras de justiça e retidão e o que encontrará a aprovação de todos. O rei virtuoso Yudhishthira não cobiçaria injustamente nenhum reino celeste. Mas justamente ele aceitaria o governo até de uma única aldeia. Como os filhos de Dhritarashtra fraudulentamente lhe roubaram seu reino paterno, e como ele tem passado uma vida de sofrimentos intoleráveis, é conhecido por todos os reis reunidos aqui. Os filhos de Dhritarashtra são incapazes de vencer pela força Arjuna, o filho de Pritha. Todavia, o rei Yudhishthira e seus amigos não têm outro desejo além do bem do filho de Dhritarashtra. Estes corajosos filhos de Kunti, e os dois filhos de Madri, pedem somente o que eles mesmos, alcançando vitória em batalha, ganharam dos reis derrotados. Vocês, sem dúvida, sabem perfeitamente bem como aqueles inimigos dos Pandavas, com o objetivo de possuir o reino, se esforçaram por vários meios para destruí-los, quando eles ainda eram meros garotos. Tão perversos e rancorosos que eles eram. Considerem quão ávidos eles são e quão virtuoso Yudhishthira é. Considerem também o relacionamento que existe entre eles.
Eu suplico a vocês todos para deliberarem entre si e também pensarem separadamente. Os Pandavas sempre têm tido respeito pela verdade. Eles cumpriram sua promessa ao pé da letra. Se agora tratados injustamente pelos filhos de Dhritarashtra, eles os matariam a todos embora reunidos. Eles têm amigos que, ao serem informados de seu tratamento indigno nas mãos de outros, estariam ao lado deles, engajados em luta com seus perseguidores, e prontamente os matariam mesmo que eles perdessem suas próprias vidas por isso. Se você supõe que eles são muito poucos para serem capazes de obter uma vitória sobre seus inimigos, vocês devem saber que unidos e seguidos por seus amigos eles tentarão, sem dúvida, o seu máximo para destruir aqueles inimigos. O que Duryodhana pensa não se sabe exatamente, nem o que ele pode fazer. Quando a intenção do outro lado não é conhecida, que opinião pode ser formada por vocês quanto ao que é um melhor a ser feito? Portanto, que uma pessoa virtuosa e honesta e de nascimento respeitável, e cautelosa, um embaixador capaz, parta para suplicar a eles brandamente para induzi-los a darem metade do reino a Yudhishthira. Tendo escutado o discurso de Krishna, marcado por prudência e respeito pela virtude e mostrando um espírito pacífico e imparcial, seu irmão mais velho então se dirigiu à assembleia concedendo grande louvor às palavras do irmão mais novo. Capítulo 2. Baladeva fala. Baladeva disse: vocês todos escutaram as palavras dele que é o irmão mais velho de Gada, caracterizadas como são por um senso de virtude e prudência, e igualmente salutares para Yudhishthira e o rei Duryodhana. Estes filhos valentes de Kunti estão preparados para abandonar metade de seu reino, e eles fazem este sacrifício por Duryodhana. Os filhos de Dhritarashtra, portanto, devem desistir de metade do reino, e devem se regozijar e ficar muito felizes conosco que a discussão possa ser assim decidida satisfatoriamente. Estas pessoas poderosas, tendo obtido o reino sem dúvida, seriam pacificadas e felizes, desde que o partido oposto se comporte bem. Pois eles serem acalmados resultará no bem-estar dos homens. E eu ficaria bem satisfeito se alguém daqui, com o objetivo de pacificar a ambos, os Kurus e os Pandavas, empreendesse uma viagem e averiguasse qual é a intenção de Duryodhana e explicasse as ideias de Yudhishthira. Que ele saúde respeitosamente Bhishma, o descendente heróico da linhagem de Kuru, e o filho magnânimo de Vishitravirya, e Drona junto com seu filho, e Vidura e Kripa, e o rei de Gandhara, junto com o filho de Suta. Que ele também preste seus respeitos a todos os outros filhos de Dhritarashtra, a todos os que são renomados por força e erudição, dedicados aos seus próprios deveres, heróicos, e familiarizados com os sinais dos tempos. Quando todas essas pessoas estiverem reunidas e quando também os cidadãos idosos estiverem reunidos, que ele fale palavras cheias de humildade e adequadas para servir aos interesses de Yudhishthira. Em todos os eventos, que eles não sejam provocados, pois eles tomaram posse do reino com uma mão forte. Quando Yudhishthira tinha o trono, ele se esqueceu de si mesmo por estar envolvido no jogo e foi despojado por eles de seu reino. Este Kuru valente, este descendente de Ajamida, Yudhishthira, embora não habilidoso no jogo de dados e embora dissuadido por todos os seus amigos, desafiou o filho do rei de Gandhara, um perito nos dados, para a partida. Havia então naquele lugar milhares de jogadores de dados a quem Yudhishthira poderia derrotar em uma partida. No entanto, não tomando conhecimento de nenhum deles, ele desafiou de todos os homens o filho de Suvala para o jogo, e assim ele perdeu. E embora os dados constantemente fossem desfavoráveis para ele, ele ainda assim teve apenas Sakuni como adversário. Competindo com Sakuni no jogo, ele sofreu uma derrota esmagadora. Por isso nenhuma culpa pode se atribuir a Sakuni. Que o mensageiro faça uso de palavras caracterizadas por humildade, palavras planejadas para conciliar o filho de Vishitravirya. O mensageiro pode dessa maneira trazer o filho de Dhritarashtra para o seu próprio ponto de vista.
Não procurem guerra com os Kurus, se dirijam a Duryodhana somente em um tom conciliador. O objetivo talvez possa não ser alcançado pela guerra, mas ele pode ser alcançado por conciliação, e dessa maneira também ele pode ser obtido duradouramente. Vaisampayana continuou. Enquanto aquele descendente corajoso da linhagem de Madhu estava continuando seu discurso, o valente filho da linhagem de Sine se levantou de repente e indignadamente condenou as palavras do primeiro por meio destas palavras dele. Capítulo 3. Satyaki fala, pedindo batalha. Satyaki disse: assim como o coração de um homem é, assim ele fala. Tu estás falando exatamente de acordo com a natureza do teu coração. Há homens valentes, e igualmente os que são covardes. Os homens podem ser divididos nessas duas classes bem definidas. Como em uma única árvore grande pode haver dois ramos, um dos quais porta frutos enquanto o outro não, assim da mesma linha de progenitores podem surgir pessoas que são imbecis, assim como aquelas que são dotadas de grande força. Ó tu que portas o emblema de um arado em teu estandarte, eu, de fato, não condeno as palavras que tu falaste, mas eu simplesmente condeno aqueles, ó filho de Madhu, que estão escutando as tuas palavras. Como, de fato, pode aquele que descaradamente ousa atribuir até a menor culpa ao rei virtuoso Yudhishthira ser permitido falar para todos no meio da assembleia? Pessoas talentosas no jogo de dados desafiaram o magnânimo Yudhishthira, não habilidoso como ele é em jogo, e confiando nelas ele foi derrotado. Tais pessoas podem ser citadas como tendo ganhado o jogo virtuosamente. Se eles tivessem vindo até Yudhishthira enquanto jogando nesta casa com seus irmãos e o derrotado aí, então o que eles ganhassem teria sido obtido justamente. Mas eles desafiaram Yudhishthira, que estava determinado em consciência a seguir as regras cumpridas pela casta militar, e eles ganharam por meio de uma trapaça. O que há de justo nessa conduta deles? E como pôde este Yudhishthira aqui, tendo cumprido todas as estipulações estabelecidas por meio de apostas no jogo, livre da promessa de uma estadia na floresta, e portanto tendo direito ao seu trono ancestral, se humilhar? Mesmo que Yudhishthira cobiçasse as posses de outras pessoas, ainda assim não caberia a ele mendigar. Como eles podem ser considerados virtuosos e não absortos em usurpar o trono quando, embora os Pandavas tenham sobrevivido à sua permanência em segredo não reconhecidos, eles ainda dizem que os últimos foram reconhecidos? Eles foram impedidos por Bhishma e pelo magnânimo Drona, mas eles ainda assim não concordam em devolver aos Pandavas o trono que pertence a eles por direito de nascimento. Os meios pelos quais eu suplicaria a eles seriam flechas afiadas. Eu lutarei com uma mão forte, os forçarei a se prostrarem aos pés do filho ilustre de Kunti. Se, no entanto, eles não se curvarem aos pés do sábio Yudhishthira, então eles e seus partidários deverão ir para as regiões de Yama. Quando Yudhana, eu mesmo, está enfurecido e decidido a lutar, eles, de fato, não estão à altura de resistir ao seu ímpeto, como montanhas não podem resistir ao do raio. Quem pode resistir a Arjuna em luta, ou a ele que tem o disco como a arma em batalha, ou a mim mesmo também? Quem pode resistir ao incomparável Bhima? E quem, tendo respeito por sua vida, se aproximaria dos irmãos gêmeos que seguram seus arcos firmemente e parecem Yama o concessor de morte e inteligência? Quem se aproximaria de Drishtadyumna, do filho de Drupada, ou destes 5 filhos dos Pandavas que têm somado brilho ao nome de Draupadi, rivalizando com seus pais em coragem, iguais a eles em todos os aspectos e cheios de orgulho marcial, ou dele de arco poderoso, o filho de Subhadra, irresistível até para os próprios deuses, ou Gada, ou Pradyumna, ou Samba, parecendo Yama ou o raio ou o fogo? Nós mataremos o filho de Dhritarashtra e Sakuni e Karna em batalha, e colocaremos o Pandava no trono. Não há pecado em matar aqueles que estão empenhados em nos matar, mas ser um mendigo diante dos inimigos é ímpio e infame. Eu peço a vocês para serem diligentes em fazer o que é sinceramente desejado por Yudhishthira.
que o filho de Pandu receba de volta o reino ao qual Dhritarashtra renunciou. Ou Yudhishthira recebe de volta o seu reino neste mesmo dia, ou todos os nossos inimigos jazerão sobre o solo mortos por mim.